Você sabia que os orixás estão intrinsecamente ligados à natureza e seus elementos, como a água, a terra, o fogo e o ar? Cada orixá é regente de certos domínios e qualidades, e a data de nascimento de uma pessoa está associada a um orixá específico. Alguns sacerdotes da Umbanda também veem uma conexão com base nos 4 elementos básicos da natureza, ou seja, a água, a terra, o fogo e o ar. E isso influencia sua personalidade e destino. Nesse vídeo, falaremos especificamente dos signos ligados diretamente aos orixás que regerão o ano de 2025. Xangô, regente do signo de Leão. Yansan, regente do signo de Sagitário. Obá, regente do signo de Escorpião. Essa conexão entre os orixás e os signos do zodíaco é fascinante e reveladora, pois nos permite compreender como os aspectos naturais e espirituais se entrelaçam na formação de nossa identidade. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Gostaria de te pedir, se inscreva no canal. Milhares de pessoas assistem aos vídeos, gostam, comentam, mas se esquecem de se inscrever. Pronto. Pedi. Vamos ao vídeo. A crença de que o orixá regente de uma pessoa pode ser determinado pela data de nascimento, ou com o elemento do seu signo, demonstra como a natureza e a espiritualidade estão entrelaçadas. Cada signo do zodíaco é associado a um orixá específico, e essa associação tem origem também nas qualidades e características naturais atribuídas a cada orixá. Essa relação entre orixás e signos é usada como uma ferramenta para compreender a personalidade, as tendências e os desafios de cada indivíduo. Ela nos oferece informações valiosas sobre como as energias naturais influenciam a maneira como lidamos com a vida, nossos relacionamentos e nossos objetivos. Conhecer o orixá de cada signo revela a influência única que as divindades africanas exercem sobre a personalidade das pessoas. Essa interligação entre espiritualidade e natureza nos convida a refletir sobre como nossas vidas estão, intrinsecamente, ligadas a forças espirituais e naturais, independentemente de nossas crenças individuais. Deixarei no final desse vídeo o card para você assistir o vídeo Orixás dos Signos. Nele relato o orixá específico para cada signo do zodíaco. E também o Orixás Regente de 2025, onde falamos da influência desses orixás em todos os signos. Agora vamos conhecer um pouco mais dos orixás regentes de 2025. Vamos começar com o Rei Xangô, o orixá regente do signo de Leão. Leonino, Leonina, diga nos comentários se identificou. Fogo, trovões e raios. Xangô é um orixá que faz parte das religiões de matriz africana. Ele é um orixá másculo, viril, agressivo, violento e justo. Atua em questões relacionadas à justiça kármica, aquela que considera as ações das pessoas em todas as suas vidas, e não somente nessa. É o orixá dos raios e da justiça, sendo justo, bondoso, forte e ágil, e não tolerando injustiças cometidas. Seu campo preferencial de atuação é a razão, despertando nos seres o senso de equilíbrio e equidade, já que só conscientizando, e despertando para os reais valores da vida, a evolução se processa num fluir contínuo. Conquistador, bonito, vaidoso e sensual. Diziam que pouquíssimas mulheres foram capazes de resistir aos seus dons, tanto que foi disputado por 3 das mais poderosas orixás. Suas principais características são a misericórdia, a justiça, a lealdade, o espírito guerreiro, com arquétipo de conquistador e justo. Símbolo do fogo, dos raios dos céus e do ímpeto da coragem, garra, vigor e dinamismo, Xangô demonstra as características do elemento que o rege, o fogo. Dominador das chamas e deus dos raios, ele controla sem piedade as forças do universo, não há quem escape a justiça deste forte orixá, os seus olhos enxergam somente o que a alma expressa. Tentar enganá-lo é tornar ainda pior a sua ira. As pessoas cruéis que escapam da condenação dos humanos nunca se livrarão da justiça de Xangô. Ele também é um grande protetor, como líder, avança à frente de seus filhos, e de todos que buscam sua orientação e segurança. Quem está ao lado de Xangô, não tem o que temer. A história de Xangô sobre a justiça acima da ira.
A história conta que ele era filho de Baiani, e marido de Ansan, a deusa dos ventos, além de Oba e Oxum. Tendo certeza que ele havia nascido para reinar, uma de suas lendas conta sobre seu senso de justiça. Em um determinado momento, seus opositores haviam recebido ordens expressas para que destruíssem todo o exército de Xangô, e o próprio orixá. Xangô, seus ministros e soldados, estavam perdendo essa batalha, e todos os seus homens estavam sendo executados, corpos sendo destroçados, e o poder do inimigo cada vez mais claro para ele. Certo dia, do alto de uma pedreira, o orixá Xangô meditava, refletia a situação que acontecia, e elaborava planos para derrotar seu inimigo. Ao observar a tristeza e a dor dos seus fiéis guerreiros, Xangô foi preenchido pela ira, e em um rápido movimento, bateu o seu martelo em uma pedra que estava próxima. Essa atitude provocou faíscas tão fortes, que pareciam uma catástrofe, e quanto mais forte ele batia, mais força as faíscas tinham para atingirem seus inimigos. Foram inúmeras as vezes que Xangô bateu seu machado nessa rocha, e diversos inimigos foram vencidos, fazendo com que ele triunfasse e saísse vencedor. Foi a força das faíscas do seu machado que calou os inimigos. Após prender todos os que haviam sobrevivido à batalha, os ministros de Xangô clamaram por justiça, e pediram a destruição completa dos opositores. Então Xangô proferiu a célebre frase: "Não. De forma alguma faria isso, pois o meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça." Em seguida, o orixá da misericórdia afirmou que os soldados apenas cumpririam ordens, mas que seus líderes mereciam sofrer com a sua fúria e ira. Foi aí que ele levou seu machado aos céus, e gerou uma sequência de diversos raios, que destruíram os líderes dos inimigos, mas ao mesmo tempo, libertou os guerreiros, que passaram a servi-lo com lealdade. Xangô ascendendo a orixá. Outra história relatada em seus mitos, conta que em um treinamento para situações de guerra, Xangô ateou fogo em seu reino e, conforme as regras de seu povo, ele deveria desafiar o seu melhor general para uma luta. Xangô perdeu a luta, e ainda seguindo as normas, deveria abdicar de sua vida, por ter cometido um erro que havia causado sofrimento ao seu povo. Xangô se enforcou em seguida, e seu corpo desapareceu em um buraco na terra, de onde surgiu uma corrente de ferro, que simbolizava o término da cadeia das gerações humanas. Foi nesse momento, em que ele foi consagrado como orixá. Em sua forma divina, ele é filho de Oxalá e Iemanjá. Do que Xangô gosta? Oferendas. Velas brancas, vermelhas e marrom, cerveja escura, vinho tinto, e licor de ambrosia, flores diversas, tudo depositado em uma cachoeira, montanha, ou pedreira. Características das filhas e filhos de Xangô: ímpeto, impulso, ação, transformação, destruição. Os elementos presentes na mitologia do orixá, e no seu elemento regente, o fogo, são questões que acompanham os filhos e filhas de Xangô. Ambiciosos, os filhos de Xangô gostam de sucesso e fortuna, mas são também inflexíveis, e agem com intratabilidade e autoridade. Apesar disso, são bondosos, justos, misericordiosos, generosos e inteligentes. É tão fácil de percebê-los, que até mesmo seu físico é bem característicos, são pessoas de porte forte, que podem até mesmo engordar facilmente se não cuidarem, pois ganham massa ou gordura com facilidade. Mas é tanta autoestima, e a energia, que mesmo com muito peso, não são pessoas sedentárias e paradas, estão sempre à frente de questões que acreditam, e nunca fogem de uma questão quando solicitados. Sincretismo. Dependendo das suas qualidades, Xangô pode se apresentar como São Jerônimo, ou como São João. Saudação a Xangô. Caucabecilê. É uma expressão em Nagô que significa venham saudar o rei. Usa-se essa expressão quando Xangô vem para a terra, sendo que durante muito tempo ele foi o rei de Oió, e onde se consagrou o deus da justiça. Xangô é um dos orixás mais imponentes e poderosos, a força e coragem deste bravo guerreiro, abençoam a todos na terra, através de sua luz. Dia de Xangô. O dia 30 de setembro é considerado o dia de Xangô na Umbanda e no Candomblé. Quarta-feira é o dia da semana destinado a ele, que é o deus da justiça, misericórdia, e também da guerra. Cores de Xangô.
As principais cores associadas ao orixá Xangô são o vermelho e o marrom. Elas são relacionadas a Xangô por conta da cor do fogo, que é o elemento deste orixá. É importante perceber que o marrom terra avermelhado e o vermelho encontram-se presentes na forma mais comum de sua visualização. Seus elementos e símbolos possuem as mesmas cores. Oração de Xangô. Xangô pode ser visto como o orixá da justiça, mas é importante que se peça misericórdia, e não justiça, mesmo que, em sua oração, essa palavra seja amplamente citada. Ele atua no julgamento kármico de todos os envolvidos, ou como costuma ser dito popularmente, o machado de Xangô corta para os dois lados. Veja a reza. Cal meu pai, Cal. O Senhor que é o Rei da Justiça. Faça valer por intermédio de seus 12 ministros a vontade divina, para que os olhos de meus inimigos não me encontrem. Empresta-me sua força de guerreiro. Purifique minha alma na cachoeira. Se errei, conceda-me a luz do perdão. Faça de seu peito largo e forte, meu escudo. Para combater a minha devoção ofereço. Que seja feita a justiça para todos sempre. É meu Pai e meu defensor. Conceda-me a graça de receber sua luz. E de receber sua proteção. Cal meu Pai Xangô, cal injustiça, e a cobiça. Agora me diga, Leonino, Leonina, se identificou? Vamos agora para a poderosa Yansan, orixá regente do signo de Sagitário. Fique ligado, Sagitariano, Sagitariana. Depois me diga nos comentários se houve sincronicidade. Yansan, também conhecida como Oiá, é a orixá dos fenômenos climáticos. Ela é a força dos ventos, o poder da natureza, e aquela que surge quando o céu se precipita em água e ventania. E também é associada aos rituais funerários. É a garra, a independência e a força feminina. O seu nome possui significado de a mãe do entardecer, e foi dado a ela por Xangô, sua grande paixão. Mulher guerreira, essa orixá se distancia das características das demais, com toda sua garra, ela acompanha os mais fortes nas batalhas, não nasceu para ficar em casa cuidando do lar. Apaixona-se com frequência, mas na maioria das vezes, é muito fiel em seus relacionamentos, entrega-se completamente ao amor quando o encontra. Yansan é o estereótipo perfeito da mulher guerreira, que não tem medo de se arriscar, e mudar caso julgue necessário, que sai todos os dias à batalha, e não tem receio de lutar. Quem espera pela ajuda de Yansan, encontrará em sua essência garra e coragem para vencer na vida, e alcançar os seus objetivos. Conta o seu mito, que um dia ela ajudava algum na forja de metais, com o objetivo de fabricar ferramentas de trabalho, pois ambos queriam colaborar na construção do mundo. Porém, era parte de sua rotina, também trabalhar em armas para guerrear, pois os dois eram apaixonados por combate. Yansan era uma ótima parceira de trabalho, e a melhor companheira para Ogum, por ser uma guerreira livre. Juntos, eles adotaram Logunedé, que havia se perdido de sua mãe Oxum, criando-o juntos por muito tempo. Certo dia, o orixá Xangô foi visitar seu irmão Ogum, e encomendou algumas armas para a guerra. Assim que o viu, Yansan se apaixonou por ele, e abandonou seu antigo companheiro, deixando Logunedé para ser criado apenas por Ogum. Foi assim que ela se tornou uma das 3 esposas de Xangô, e com ele passou a coordenar as lutas, e enviar seus ventos para a limpeza do mundo, e também para anunciar a chegada dos raios e trovões deste orixá. Mas não foi somente com Xangô que ela viveu. Yansan percorreu muitos reinos, e viveu com outros reis, Oxaguian, Exu, Oxóssi, Obaluayê, e o próprio Logunedé, que ela criou como filho. O objetivo dela era conhecer, e aprender absolutamente tudo. Com Ogum ela aprendeu o manuseio da espada, com Oxaguian ela aprendeu a utilizar o escudo para protegê-la de ataques inimigos. Exu ensinou os mistérios do fogo e da magia, e Oxóssi ensinou a caçar, a tirar a pele do búfalo, e a se transformar no próprio animal com o auxílio da magia. Ela seduziu Logunedé, filho de Oxóssi e de Oxum, e com ele, aprendeu a pescar. Dia de Yansan. O dia de Yansan é celebrado em 4 de dezembro. E o dia da semana, em que ela costuma receber as festas em sua homenagem, é quarta-feira.
Cores de Yansan. As cores de Yansan são o amarelo e o vermelho. As contas de seu cristal podem ser vistas na cor amarela, e o cor-de-rosa também é uma das cores que referenciam o orixá Yansan. Características dos filhos e filhas de Yansan. Os principais estereótipos dos filhos de Yansan giram em torno da personalidade guerreira, independente, e com muita sede de saber, que a própria orixá possui. Os filhos de Yansan e as filhas de Yansan apresentam seus comportamentos livres, amam a natureza, gostam de viajar, e como bons extrovertidos, gostam de se divertir. Muitas vezes são audaciosos, autoritários, e também poderosos. Eles não aceitam afrontas, e tentam intimidar os seus rivais com o dom da fala, presente em seus conhecimentos. Os filhos de Yansan não gostam de ser contrariados, são ciumentos, e podem até ser vingativos. Sincretismo de Yansan. O sincretismo de Yansan relaciona-se a Santa Bárbara. Saudação a Yansan. Uma saudação muito utilizada para orixá Yansan é Eparre Yansan. Essa saudação significa um olá com muita admiração. Pode ser escrita também como Eparrei. Mulher de garra e decidida, essa orixá não tem medo dos desafios, e encara qualquer obstáculo obstinada a vencer. Sua essência inspira coragem e fibra, quem busca força encontrará essa energia nos braços de Yansan. Yansan no Candomblé e na Umbanda. Yansan é cultuada no Candomblé, na Umbanda, entre outras religiões de matriz africana. A diferença mais marcante entre as formas de cultuar Yansan, entre Candomblé e Umbanda, reside na própria interpretação dessas religiões acerca dos orixás. Na Umbanda, os orixás são vistos como energias, manifestações de um Deus Supremo. Já o Candomblé possui uma perspectiva mais ancestral, ligada às histórias vindas da África. Os orixás são mais pessoais, alguns até vieram para a Terra, mas sem perder o caráter divino. Apesar disso, em todas as religiões, Yansan representa o arquétipo das mulheres fortes, livres e guerreiras. Assim como ela pode ser brisa, também pode ser tempestade. É uma companheira que ajuda a vencer guerras, e que sustenta a família, comunidade, nos períodos mais complicados. Entretanto, não tolera ser desrespeitada. Oração a Yansan. Yansan, Mãe e Senhora dos ventos e tempestades, das horas aflitas e das almas perdidas. Dona de todas as direções. Operosa divindade em prol dos desígnios dos filhos de caídos, sem norte e vontade. Piedade para nós, criaturas que vivemos, à beira das tentações, dos abismos, alheios ao amor do Pai Olorum. Mãe, empresta-nos tua decisão e tua coragem, para o encontro do nosso próprio ser. Dai-nos um roteiro de esperança e triunfo. Erradicai a pobreza dos nossos sentimentos, orienta-nos para a verdade, dentro do caminho de devoção ao Supremo Doador. Encoraja-nos, Senhora dos Raios, para que nossa própria mente siga uma só direção, amar ao Olorum. Eparrei Yansan. Agora me diga, Sagitariano, Sagitariana, alguma identificação? Vamos para a terceira orixá regente de 2025. A orixá regente do signo de Escorpião. Observe bem, signo de Escorpião. E depois coloque nos comentários o que achou. Obá, a orixá guerreira e de grande força, é a rainha do rio Níger, o principal rio da África Ocidental, e o terceiro mais longo de toda a África. Está sempre com espada e escudo na mão, pronta para lutar pelo que acredita e defende. As mulheres que buscam por força e proteção, podem recorrer a essa orixá, pois ela é a mãe que entende as dores do coração. Filha de Iemanjá e Oxalá, a orixá Obá é senhora das águas doces revoltas, procura sempre pelo equilíbrio, e é defensora da justiça. Sempre que encontrar quebras fortes de água doce, pororocas, e quedas d'água, saiba que ali se encontra ela. Obá anda ao lado de Nanã, por isso também tem controle sobre o barro, e as enchentes. Por possuir grande força física, ela representa o poder feminino da luta, também é atribuído a ela o poder de transformar os alimentos crus em cozidos. Obá na Umbanda, e no Candomblé, é uma representação feminina cheia de energia, vida e força. Sempre domina a roda, e é temida por todos os outros orixás, pois consegue derrotar qualquer um,
desde que a disputa seja honesta. Obá possui as características de garra e fibra, que toda mulher gostaria de possuir, sem medo de ir à frente e mostrar seu poder. Na sua mitologia de origem, Obá pode ser vista como um interessante orixá que se alterna entre a força de uma guerreira e a ingenuidade de uma apaixonada. Isso porque vemos que sua trajetória é marcada por essas duas situações curiosamente distintas. Em suma, Obá é conhecida como um orixá muito poderoso, e que, mesmo sendo feminina, tinha força suficiente para vencer vários orixás masculinos durante uma luta. Seu estereótipo de batalha deixa com uma aparência menos feminina. Sua beleza está na forma como guerreia, e combate as injustiças. Ela não é esposa de ficar em casa, nem de dengos, tanto que sempre esteve ao lado de Xangô em suas disputas, fazendo o possível para ajudá-lo a alcançar a vitória. Em alguns locais ela é conhecida como um Xangô feminino, pois não há muita compreensão sobre a orixá, e suas lendas sempre estão rodeadas de mistérios. Ela sempre aparece com a mão no ouvido, ou com um tecido na cabeça. Isso se deve ao fato de ter cortado a própria orelha, como prova de amor a seu esposo Xangô. Sempre destemida e enérgica, ela adora enfrentar os orixás. A lenda de Obá conta que ela já derrotou Oxalá, Exu, Oxumaré, Yansan, Orumilá, Oxóssi e Omolu. Sua única luta perdida foi contra Ogum, que foi mais esperto na hora do combate. Depois da derrota, ela casou-se com Ogum. Mas Obá ainda não havia sentido o amor verdadeiro, pelo menos não até conhecer Xangô. Era mais um dia de disputa entre os orixás, e Ogum iria enfrentar o orixá da justiça. Durante a batalha, Obá, que acompanhava Ogum, sentiu seu coração bater descontroladamente, e não conseguia tirar os olhos de Xangô. Foi quando decidiu mudar de lado, abandonou Ogum, e casou-se com Xangô, tornando-se sua primeira esposa. Obá e Xangô. A partir desse casamento Obá se transforma totalmente, e passou a ser muito ciumenta e possessiva. Seu amor pelo orixá é descontrolado, e ela faz qualquer coisa por ele. Como sua prova de devoção, ela sempre carrega junto a si as brasas das festas de Xangô. Contrastando com sua força, Obá vivia uma imensa angústia por sentir que Xangô, seu marido, tinha maior predileção pelas suas outras duas esposas, Yansan e Oxum. Por muito tempo, ela se esforçou em chamar a atenção do marido, preparando deliciosos pratos que pudessem aumentar seu apreço. Entretanto, Xangô era mais próximo a Yansan durante as guerras, e não resistia aos mimos de Oxum. Ao lado dele, sua vulnerabilidade passa a ficar muito visível, já que ela é capaz de fazer loucuras pelo marido. Por conta disso, ela foi enganada uma série de vezes dentro do relacionamento. A lenda conta que Obá tinha muita inveja de Oxum, pois percebeu que a orixá era a preferida de Xangô. Ela se questionava, mas não conseguia compreender o porquê, já que Oxum era totalmente mimada e dengosa, e quem corria os riscos nas batalhas sempre ao lado de Xangô era ela. Então, decidiu perguntar a Oxum o que ela fazia para encantar tanto o esposo. Notando a inocência de Obá, ela disse que era o amalá que ela preparava, que tinha um feitiço que o prendia. Ela passou a receita do prato para Obá, e a avisou que o principal ingrediente era ao final do preparo, acrescentar a própria orelha como oferenda ao amor dos dois. Esperançosa com a eficácia do amalá, Obá não notou que Oxum tinha as duas orelhas, e que aquilo tudo era uma grande mentira, então foi rapidamente preparar o prato, e cortou a própria orelha esquerda, a misturando ao amalá, e o servindo para Xangô. Quando o orixá notou que a orelha de Obá estava na comida, ele ficou furioso, e sua ira foi tão grande, que as duas saíram correndo apavoradas do reino, e viraram dois rios que correm paralelos, e recebem o nome das orixás. Quando suas águas se encontram, eles ficam com ondas muito fortes, devido a disputas das duas pelo amor de Xangô. Essa não foi a única vez em que Obá foi enganada por Oxum. Antes desse ocorrido, ela deu de presente para Xangô um lindo cavalo branco. O orixá adorou o presente, e aquele tornou-se seu cavalo predileto. Logo depois, ele teve que partir em uma batalha, e dessa vez Obá não pôde acompanhá-lo. Decorridos 6 meses, a orixá ficou aflita, pois o marido não voltava, e resolveu consultar Orumilá para saber o que poderia fazer. Esse a instruiu a fazer um sacrifício, um espanta-moscas, feito de rabo de cavalo e colocar no teto da casa.
Obá então encomendou a Elegual Iruquerê, nome dado ao instrumento, e Oxum ao saber disso, resolveu interferir, orientando a cortar o rabo do cavalo branco, que Xangô tanto amava. O resultado não poderia ser outro, o cavalo sangrou até a morte. Quando Xangô retornou da batalha, não encontrava seu cavalo, e ao entrar em seu lar, viu o Iruque pendurado no teto. As suas outras esposas disseram que foi obra de Obá, e ele com toda a sua fúria repudiou a orixá. Mas Obá não deixou de graça todas as artimanhas de Oxum. Em meio a um dia de Irá, sem que Oxum percebesse o perigo, ela virou um caldeirão de dendê em fervura, nos pés da orixá. Devido ao grave ferimento, há uma lenda que diz que é possível reconhecer os filhos de Oxum por seus pés. Obá e Oxum não podem ficar próximas uma da outra em uma roda, elas devem ficar sempre o mais distante possível. A história de Obá e Xangô é repleta de conflitos, por causa da ingenuidade da orixá, quando o assunto é amor. Seu ciúme descontrolado, sempre a coloca na pior situação, e aumenta a ira de seu marido. Oferenda para Obá. Obá adora o som do bater da água do rio no mar, por isso sua comida preferida geralmente tem ingredientes de água salgada. Suas quizilas são sopa, cogumelo, e peixes de água doce. Dia de Obá. O dia de Obá é em 30 de maio, mesmo dia em que é comemorado o dia de Santa Joana d'Arc, santa na qual ela é sincretizada. O seu dia da semana é a quarta-feira. Cores de Obá. Sempre vestida de vermelho e branco, com detalhes em amarelo, e as armas em cobre. Suas cores mostram sua força, e impõem respeito. Em algumas qualidades, também podemos vê-la na cor rosa. Características das filhas e filhos de Obá. Os filhos de Obá são um pouco antissociais, eles se sentem inferiores aos outros e costumam ser secos e ríspidos com os que rodeiam. Não fazem amizade facilmente, pois são muito sinceros, e chegam a ofender com suas opiniões, pois não escondem nada do que pensam, nem planejam o que dizer. Mas eles, ou elas, são extremamente fiéis aos poucos amigos que possuem, e em seus relacionamentos. Falando nisso, no amor, são possessivos, e costumam também ser submissos, característica herdada da mãe. As filhas de Obá são mulheres de muita garra em áreas profissionais. São excelentes juízas, advogadas, tudo que envolva lei ou condicionamento físico. Devido a isso, sofrem muito preconceito por causa da inveja no mercado de trabalho. Sincretismo de Obá. O seu sincretismo é com a Santa Joana d'Arc, conforme falei anteriormente. Ambas são mulheres de força, guerreiras que lutaram, e defenderam o que acreditavam, sem se importarem com os olhares opressores, e com as opiniões alheias. Saudação a Obá. Obá Siré. Essa saudação significa, Rainha Poderosa. Obá é defensora dos injustiçados, mulher de garra e força, que não teme nenhum homem ou afrontas. Seu único ponto fraco é o amor. É fácil entender Obá, pois suas características são muito comuns em diversas mulheres que conhecemos. Corajosas, prontas a enfrentar o mundo, mas se desmontam, quando encontram sua verdadeira paixão. 1000 homens não derrubam Obá, mas um em especial, sabe atingir seu coração. Oração a Obá. Obá Siré. Senhora das águas tempestuosas, ajudai-me a vencer os obstáculos em minha vida profissional e financeira. Obá Siré. Com vosso ofange, afasta meus inimigos e todos aqueles que desejam o mal para meus caminhos e daqueles que tanto amo. Obá Siré. Poderosa orixá que rege o amor, protege minha vida amorosa e traga sempre o entendimento ao meu relacionamento. Obá Siré. Poderosa guerreira, dai-me coragem e força para enfrentar os desafios diários, e permanecer serena com todos os que cruzarem meus caminhos. Obá Siré. Oração a Obá. Obá Siré. Senhora das águas tempestuosas, ajudai-me a vencer os obstáculos em minha vida profissional e financeira. Obá Siré. Com vosso ofange, afasta meus inimigos, e todos aqueles que desejam o mal para meus caminhos, e daqueles que tanto amo. Obá Siré. Poderosa orixá que rege o amor, protege minha vida amorosa, e traga sempre o entendimento ao meu relacionamento. Obá Siré. Poderosa guerreira,
dai-me coragem e força para enfrentar os desafios diários, e permanecer serena com todos os que cruzarem meus caminhos. Obá Siré. Então, agora diga, escorpiano, escorpiana, atendeu às expectativas? Agora, a todos que assistiram, o meu muito obrigado por assistir e ficarem comigo até aqui. Foi muito prazeroso fazer esse vídeo. E já estou me coçando para responder a todos os comentários. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com todas as pessoas que você gosta. Fiquem de olho na tela final, e continue comigo. Eu deixo aqui para você, amigo, amiga, a minha eterna gratidão.